Olá a todos, aqui é o Pedro, e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos refletir sobre uma passagem profunda e desafiadora do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. Nesse trecho, Jesus faz perguntas fundamentais sobre sua identidade e nos chama a uma vida de verdadeira entrega e sacrifício. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta aos seus discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles respondem que alguns dizem que ele é João Batista, Elias ou um dos profetas, mas Jesus vai mais fundo perguntando: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro, em um momento de revelação, responde: "Tu és o Messias." Em seguida, Jesus começa a ensinar que ele deve sofrer, ser rejeitado e morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Quando Pedro tenta repreender Jesus por falar de seu sofrimento, Jesus o corrige. "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Jesus então chama todos e diz: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga." Esse evangelho nos coloca diante de dois momentos cruciais. Primeiro, a pergunta de Jesus: "Quem dizeis que eu sou?" Essa é uma pergunta que ressoa ao longo dos séculos e que cada um de nós precisa responder pessoalmente. Não basta saber o que os outros dizem sobre Jesus. Precisamos ter uma resposta baseada em nossa própria experiência e fé. Pedro responde corretamente, reconhecendo Jesus como o Messias. Mas ele ainda não entende completamente o que isso significa. E é aqui que entramos no segundo momento importante: o ensinamento de Jesus sobre sua morte e ressurreição. Pedro, como muitos de nós, esperava um Messias triunfante, alguém que salvaria Israel sem sofrimento. Mas Jesus nos revela que o caminho da redenção passa pelo sacrifício. O Messias não veio para conquistar pela força, mas para salvar por meio da cruz. Quando Jesus repreende Pedro, ele está corrigindo a visão humana limitada de poder e sucesso. "Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." É uma frase que nos desafia a questionar nossos próprios valores e expectativas. Muitas vezes, buscamos soluções fáceis, glória sem sacrifício e bênçãos sem cruz. Mas Jesus nos chama a um caminho diferente: o caminho da renúncia e do amor sacrificial. Seguir Jesus significa, em algum momento, carregar nossa cruz. Isso pode significar enfrentar dificuldades, fazer escolhas difíceis ou até mesmo sofrer por nossa fé. No entanto, Jesus promete que, ao perdermos nossa vida por causa dele e do Evangelho, encontraremos a verdadeira vida. Esse é o grande paradoxo do cristianismo. Ao entregar tudo, recebemos muito mais em troca: a vida eterna. Como podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas? Primeiramente, precisamos responder à pergunta de Jesus: "Quem dizeis que eu sou?" Essa não é apenas uma resposta teológica, mas uma que molda toda a nossa vida. Se acreditamos que Jesus é o Messias, isso deve influenciar nossas escolhas, nosso comportamento e a maneira como tratamos os outros. Em segundo lugar, somos chamados a tomar nossa cruz e seguir Jesus. Isso pode significar abrir mão de nossos próprios desejos, aceitar as dificuldades da vida com fé ou viver de maneira contrária ao que o mundo valoriza. Jesus não nos promete uma vida fácil, mas ele nos promete uma vida cheia de sentido, propósito e, no final, a vitória sobre a morte. Encerrando nossa reflexão de hoje, lembremo-nos de que seguir Jesus significa abraçar a cruz, mas também significa abraçar a verdadeira vida. Que possamos, como Pedro, reconhecer Jesus como o Messias, mas que também possamos aprender a pensar como Deus e não como os homens, aceitando o chamado ao sacrifício e à entrega. Obrigado por estarem conosco hoje. Que esta reflexão nos ajude a viver nossa fé com mais profundidade e coragem, confiando que ao perdermos nossa vida por causa de Cristo,
encontraremos a verdadeira vida. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.